Olá, sejam muito bem-vindos ao Entre Vidas e Protocolos, o podcast que conecta o cuidado humano à proteção jurídica na saúde. Eu sou a Karine, advogada, sócia da Paola, e juntas nós fundamos o escritório Bolgorne Cardoso Advocacia, especialista em direito médico e na saúde. E hoje o nosso olhar é para a enfermagem, uma profissão que tem no cuidado a sua essência e que alia também técnica, responsabilidade e liderança. Do leito ao planejamento, a enfermagem é peça crucial na qualidade da assistência e na segurança do paciente. E para conversar sobre esse tema, hoje recebemos então a Lisiane Ferreira Rosa, enfermeira há 25 anos e que há 15 anos então coordena uma unidade no Hospital Santa Cruz e é pós-graduada em terapia intensiva e gestão. Lisiane, seja bem-vinda ao nosso podcast, obrigada por aceitar o nosso convite. E vamos começar então. Lisiane, com uma trajetória tão ampla, o que te mantém conectada a essa profissão até hoje? A enfermagem sempre foi algo que me instigou, né, que me interessou justamente pelas questões do cuidado e pelas questões complexas que ela é. Eu tenho um pouquinho de atração pelas coisas complexas. Eu sempre tive muito interesse, muita vontade de aprender, e então eu fui cursar a universidade. Essas vivências, né, que tu passou na UTI, mesmo na área da oncologia, né, que tu também trabalhaste, no que elas contribuíram para a Lisiane hoje, coordenadora e que necessita, digamos assim, passar por esse processo de tomada de decisão, né, por estar na posição de liderança, tipo, no que elas contribuíram, né, na tua formação hoje, assim. Sim, bastante. Uma delas foi que depois eu busquei especialização em terapia intensiva. E porque eu acredito que a gente precisa conhecer onde a gente está, tem que ter muita... Não é simples e não é fácil. Então a gente tem que dominar a técnica mesmo, né, se assegurar, se atualizar. E isso é uma coisa que é constante, né? Até hoje eu faço isso. E porque as coisas mudam, agora elas mudam com uma velocidade maior, né? Não só pelas questões de tecnologia, mas pelas questões de comunicação, que às vezes a comunicação é distorcida e os tempos são diferentes, né? Então, isso eu acho que é constante. A gente vai crescendo, amadurecendo e tratando com muita seriedade cada etapa. Que ouvindo assim, né, e também pelo conhecimento, enfim, da área que a gente tem, a gente percebe que, na verdade, a enfermagem é uma profissão, digamos, muito dinâmica, né? Tem desde a execução técnica lá na beira do leito, como a questão da gestão do cuidado, né? Uhum. E aí, como tu pontuou, né? Precisa ter uma comunicação clara, né? Precisa ter organização, precisa ter estudo, precisa ter capacidade de engajar a equipe, né? E também a questão de registro consistente, né? Porque isso vai, digamos assim, garantir a questão da continuidade da assistência, né? E de uma assistência de qualidade, assim. Então, acho que essa dinamicidade, assim, da profissão mesmo da enfermagem, ela é muito rica, né? Mas desafiadora também ao mesmo tempo. E a enfermagem também é uma profissão que precisa conciliar o cuidado com uma rotina intensa e registros, né? E como a organização dos documentos e protocolos, como tu acredita que isso contribui para a segurança do cuidado e do paciente também, do profissional? Eu acho fundamental, porque como a gente tem uma base técnica e científica, a gente precisa estar alinhado com os protocolos e, ao mesmo tempo, eles têm que ser aplicáveis, né? Não pode ser para inglês ver ou para dizer que tem. Eles têm que estar sempre em revisão, a gente precisa trazer eles para junto da equipe para que isso seja bem entendido e seja claro. Então, isso é uma constante e incansável. E os profissionais também entenderem a importância, né? Que ele não serve única e exclusivamente para um registro que precisa estar ali. É aliar o registro desse documento, também fazer os profissionais entenderem que ele também protege o profissional, protege o paciente e torna essa relação, acho que muito mais segura, assim, para todas as partes, né? É um desafio sensibilizar a É esse... toda uma cultura, né, que precisa ser criada também. Aproveitando esse gancho, então, né, da questão dos registros de enfermagem, na tua experiência, assim, que descuidos, às vezes, são mais comuns de acontecer quando se fala em registro
e como conscientizar a equipe da importância dessa documentação, né, na linha do que a própria Paola, digamos, trouxe, assim, né? A enfermagem e os profissionais da saúde que trabalham no ambiente hospitalar, a gente tem sempre, o nosso anseio é atender o paciente, é seguir a melhor técnica, é seguir o protocolo estabelecido. A última coisa vai ser sempre o registro, porque a prioridade é o atendimento. E muitas vezes o pecado é justamente isso, é tu voltar a escrever com qualidade, né? Tudo aquilo que foi feito, que foi de fato que ocorreu, né? Mesmo a gente tendo uma escrita estruturada, mesmo a gente sabendo o que é subjetivo, o que é objetivo, qual que é a conduta a partir dali, depois de tudo, né? Depois de um final de plantão, sentar e escrever muitas vezes pode ter falha por esquecimento, e daí peca por falta de registro. Outra coisa que eu noto, assim, com o passar do tempo é uma falta de habilidade na escrita. O português está cada vez mais distante. Eu acho que isso vem muito da formação, das escolas, né? Interpretação de texto, português básico mesmo, eu falo. Então, isso eu percebo que contribui muito, além da dificuldade do tempo, é a qualidade da escrita. Outro dia eu estava tentando entender uma evolução e tinha uma sigla. A gente usa muita sigla, né? Na saúde, a enfermagem, o médico, a gente usa muito, que todos entendem. A gente muitas vezes não escreve por extenso, a gente usa, mas era uma sigla inventada, quase um resumo. Sim. Então, eu acho que isso é um dos grandes desafios das dificuldades hoje. E a importância do prontuário ser claro também, né? Porque se chega, por acaso, em uma ação judicial, depois o juiz precisa entender que está ali escrito, ou o perito, enfim, que for fazer a perícia no prontuário. Então, tem essa importância também de estar claro, né? Pode utilizar as siglas que vocês utilizam e tal, porque o perito provavelmente vai conhecer, mas também de estar claro de interpretação, né? Sim. Sim, e essa questão da linguagem, ela vem muito, talvez, ao encontro do que é o nosso dia a dia hoje, né? É a comunicação por WhatsApp, é a comunicação, enfim, escrita mais da forma mais breve possível, e às vezes isso se reflete lá no prontuário, né? E aí depois, sim, para um perito que vai pegar aquele documento, entende? Né? Entender o que aquele funcionário quis dizer naquele momento, entende? Para ele fez sentido quando ele registrou, né? Mas talvez para quem vai ler depois, não. E ele, nem o profissional, muitas vezes nem ele recorda o que ele queria dizer ali, né? Exato. E o que a gente vê, assim, né? Na linha do que tu disseste, assim, não falta conhecimento técnico, né? Mas às vezes o hábito de registrar no momento, tirar o tempo para isso, né? De entender que isso vai proteger o paciente, mas que também é para a própria proteção profissional, entende? Porque muitas vezes, digamos, uma falha na informação, uma falha no registro, ela pode ser equivalente a uma falha na prestação do cuidado. Porque a gente sempre diz, o que não está registrado não foi feito, não ocorreu. Então, o teu serviço pode ter sido o melhor do mundo, entende? Mas se ele não tiver detalhado lá depois numa eventual ação judicial, tu não consegue fazer prova de que tu seguiu o protocolo, de que tu seguiu a melhor prática médica, de que tu atuou, digamos, dentro do que era esperado, né, diante daquele caso, entende? Porque às vezes tu pode ter, né, não sei, um paciente que teve um mal-estar que depois ele acaba indo indo a óbito, assim. O que ele apresentava de sinais, né, naquele momento, sabe? Porque daqui um pouco, não, realmente, pela sintomatologia clínica, ele não me fez suspeitar que ele estava tendo uma condição mais grave, né? Mas se eu não registro isso, entende? Parece, não, ele teve um mal-estar, um mal súbito, entende? Como é que tu não pensou que ele estava infartando ou alguma coisa, entende? Então, é essa questão, assim, que é importante, né, o registro, assim, ele ser claro, ele ter uma coerência, sabe? E justamente refletir o que foi feito, assim, eu acho, adiante desses sinais e desses sintomas dessa situação, qual a conduta que eu tomei, né? A gente fala também, ligou pro familiar, tu registrou que tu ligou? Porque senão depois fica a palavra do familiar contra a tua, não tá anotado, né? Sim. Ou tu ligou para que telefone, entende? Foi o telefone que foi deixado lá ou foi um outro que ele te passou? Não, se precisar na urgência é esse aqui, entende, né? Mas assim, pequenas coisas que, digamos, fazem parte do cuidado, né? Que o cuidado não é, digamos, só questão técnica, mas esse registro, ele faz parte mesmo de todo esse complexo que envolve a enfermagem e as demais profissões da saúde, né? Sim.
E tu também na papel de gestora, né? Como tu acredita que se faça, ou como fazer para que os profissionais, o protocolo para os profissionais saia do papel e tenha uma efetividade, assim, seja realmente aplicada no dia a dia? Hoje a gente constrói, revisa protocolo, mas de nada adianta se isso ficar distante, né? Distante da prática. Eu acredito, e a própria acreditação ela nos traz isso, que é uma organização do nosso processo de trabalho também. Então, indicador para te observar e achar o que não tá bom, o que é problema, né? Um dos grandes papéis que eu entendo enquanto gestora, e que não só para mim, né, para as outras, é a gente ir atrás dos nossos problemas. Porque se eu não enxergo, eu não vou resolver. Então, da gente querer sim, se tenha um erro, um quase erro, que as pessoas registrem, de deixá-las seguras em fazer isso e entender que isso eu posso prevenir, eu posso melhorar, mas eu tenho que aceitar querer olhar para isso. E esses indicadores também, discutir com a equipe e ver agora, diante disso, o que a gente vai fazer para melhorar. Não deixar uma distância, né? Trazer, porque as pessoas, elas participam. E isso também mobiliza, isso sensibiliza, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Porque eu tenho convicção que nenhum profissional de saúde sai de casa para ir atender mal, ou para não querer o melhor para um paciente, ou para ter um resultado ruim. Não, todo mundo sai com a melhor das intenções, mas a gente justamente tem que medir isso e parar para pensar, para poder contribuir e para trazer os atores. Não pode ser distante a ponta da gestão, né? Entender que não é só uma burocracia, Sim. Né? É todo um cuidado para melhorar a prestação de serviço mesmo. Sim. Sim, é o que a gente fala na questão mesmo de registros, às vezes, de eventos adversos, né? Muitas vezes se tem um receio de registrar como se estivesse confessando um erro, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas, justamente, erros são passíveis de acontecer, intercorrências são passíveis de acontecer, entende? Se eu tive essa situação, que conduta que eu tomei, né? Freia aquilo, entende? Então, a questão do registro demonstra que eu fui diligente, que eu identifiquei aquela situação, que eu atuei de forma, digamos, a contornar, né, e restaurar, né, a saúde do paciente, enfim. Mas, assim, eu acho que essa questão dessa cultura, né, dos registros como um todo, traz essa melhoria, né, a possibilidade de tu conseguir melhorar o processo. Porque a ideia do protocolo é esse, né, é padronizar aquele atendimento para que tu consiga chegar numa melhor assistência possível, né. Então, essa questão da comunicação, da abertura para diálogo, né, desses canais mesmo que tu mencionou, né, de que os funcionários então têm para conseguir trazer alguma coisa que não esteja legal ou que tá lá no protocolo, mas que na prática ele é inviável de ser feito, sabe? Sim. São bem importantes, assim. O hospital, isso tudo é anônimo, para deixar as pessoas bem à vontade. Ótimo. Então, e a gente estimula, tá tudo certo, não tem alguma coisa, vamos registrar. Registra, a gente não pode ter... Muitas vezes, no cara a cara, a pessoa não vai trazer todos os problemas reais, né? Exatamente. Se tu não enxerga, se tu bota pro ladinho, não enxerga, ou não deixa um ambiente favorável para isso, né? As pessoas vão esconder. Claro. E aí não resolve o problema de Não ninguém, resolve, né? E não é esse o nosso papel, né? Eu ia dizer, né? Até porque o líder não tem como estar a todo momento em todos os lugares, né? E muitas vezes vai ter profissionais que vão ter uma maior liberdade para conversar contigo e vai ter outros que têm uma característica de serem mais, né? Introspectivos, assim. Então, acho que essa questão da comunicação, assim, ela é muito importante, né? Às vezes é o canal de chegar, digamos, a você, coordenadora, né? Muitas coisas que às vezes acontecem na prática e que talvez não foi percebido, né? Ou, enfim, que realmente faz parte daquele dia a dia, né? Hoje você atua em um centro de intervenção por imagem, né? E a gente sabe que na questão de exames, enfim, o preparo do paciente para aquele exame, entende, ele é muito importante, ele influencia na qualidade, né, do procedimento realizado. Como garantir, ou ao menos se resguardar, digamos, de que o paciente realmente seguiu as orientações pré-exame? É uma pergunta bem interessante. Nós, o primeiro contato com o paciente começa no agendamento.
E na etapa do agendamento, se um exame ele tem um preparo, a gente tem que entregar isso para o paciente. Então, pode ser presencial, vou entregar como o paciente preferir. É por WhatsApp, é por e-mail, aliás, a gente tem que questionar isso para ver a melhor forma de entregar. Por telefone ele é mais complexo, mas por telefone também a gente tem uma técnica que é feedback, pede para confirmar, pede para a pessoa repetir e confirmar para ver se ela realmente entendeu, porque às vezes as pessoas concordam e não entendem, e daí o risco vai ser de chegar sem um preparo. E também sempre perguntar se tem um canal para mandar essa informação por escrito. Às vezes as pessoas, a maioria dos nossos pacientes são mais idosos, embora muitos hoje, né, já têm seus smartphones, mas às vezes a gente precisa pedir para a família. Pode passar um contato, qual é o teu familiar mais próximo para te ajudar. Então isso daí é uma etapa. Depois, quando chega presencial no atendimento, a gente também explora para todo paciente que tem um preparo antes de realizar o atendimento, né, de checar o pedido do médico, as autorizações de convênio, a gente também checa se o preparo foi feito. Isso também já desenvolveu bastante, porque eu não posso... Tá em jejum? Se eu perguntar, a pessoa muitas vezes concorda. A gente já sabe que eu tenho que perguntar, tu fez o preparo? O que tu fez no preparo? Aí aí é uma barreira que a gente acabou pegando bastante falha, né? Da pessoa concordar e quem tava fazendo o atendimento, o preparo, ok, né? Passou ali no checklist do preparo. Aí depois, quando passa para outra etapa, nenhum paciente vai passar para o exame sem passar por uma entrevista antes, com o técnico de enfermagem, ou com o técnico de radiologia, ou propriamente com o enfermeiro ou com o médico, que também vai se checar. Então, vai fazer uma entrevista que é estruturada e também lá vai ter a etapa do preparo. E da mesma forma, a gente não induz a pessoa a concordar. A gente pergunta, qual foi a última vez que tu comeu? Então, por exemplo, né? E aí isso vai fazendo com que a gente aprendendo, né? Errando, muitas vezes a gente vai desenvolvendo essas habilidades, se desenvolvendo para cada vez mais facilitar. Porque a gente não quer que alguém perca tempo sem ter recebido uma informação, e porque perder tempo a gente está ocupando lugar, muitas vezes outras pessoas estão esperando, e sem falar no deslocamento, daí precisa levar um familiar junto, né? E aí desloca um outro familiar, a gente sabe o que não é simples, né? Então é fazendo por etapas, para ver e o que a gente faz, por exemplo, quando chegou um paciente, chegou lá na enfermagem que não fez o preparo, daí passou no agendamento, a gente vai investigar onde que teve a falha, pra gente poder orientar, porque muitas vezes, como troca muito, né, às vezes trocam as equipes, muitas vezes, às vezes não, as equipes por vezes trocam, e quem já tinha aquele conhecimento não tem, daí passou, daí a gente vai ver, olha, eu preciso conversar mais, ou tal profissional lá tá tendo erro de agendamento, a gente precisa melhorar com essa pessoa, né? Eu acho que, como é que eu vou te dizer, o processo, né, pelo que tu relata, assim, ele é muito realmente eficaz no sentido de identificar quem fez e quem não fez, né? O que eu acho importante também, que daqui a um pouco vocês já fazem, mas só reiterando, é realmente conseguir registrar de que a orientação foi passada. Então, né, se já foi enviado para o WhatsApp, ele deu o ok de que recebeu, ou enfim, ou foi entregue em um papel, mas assim, registrar, entregue as informações, né, quanto ao preparo. E depois, quando ele vai fazer, por mais que tu faz o questionário e tu preenche, colher a assinatura também do paciente, entende? Porque ele está declarando, né, com a sua própria vontade, de que ele, então, está prestando informações fidedignas e que ele fez o preparo, né? Sim. Porque de um lado tu demonstra daí que sim, tu cumpriu com o teu dever de informação, né, enquanto profissional da saúde, mas de outro tu também responsabiliza aquele paciente pela qualidade do exame, entende? Ele tem que entender que ele tem uma parte também de participação para esse exame, né? E aí isso, claro, tipo, isso vai contribuir para a questão da melhoria, né, da assistência, mas também segurança e proteção dos profissionais ou da instituição envolvida, né, no sentido de que foi dada a orientação e ele realmente disse que fez, então, né, aqueles cuidados. E a gente sabe que esses procedimentos também não estão imunes a
intercorrências, né? E nesse sentido, se tu pudesse nos dar alguns exemplos de adversidades que podem acontecer durante esses exames e como deve ser feito o registro e as comunicações aos pacientes. Hoje, o que a gente tem também, que eu não comentei, é o termo de consentimento, esclarecendo os riscos do meio de contraste, né? Então, isso também, para todo exame que tem um meio de contraste, ele tem um termo que traz quais são os... Além do preparo, né? Tem o termo também... ciente de todos os riscos. Que ele estava ciente de todos os riscos. Mas não era isso que tu tinha perguntado, eu acho. Era outra coisa. Alguns exemplos tu pudesse dar de alguns riscos inerentes a esses exames? O risco, por exemplo, de uma falha de a gente submeter um paciente no preparo, tá muito voltado ao NPO, né? A pessoa que vai, por exemplo, vai fazer um ecocardio transesofágico, onde tu vai sedar o paciente, que vai ser o exame vai através de uma sonda semelhante a uma de endoscopia, então o paciente vai estar sedado. Se ele tiver com estômago cheio, tem o risco de aspirar. Muito ligado ao preparo também, né? Ligado ao preparo. Ou a outra informação que ele possa ter, principalmente do preparo, alguma informação que ele possa, de algum risco, um paciente diabético que ele possa ter negado, né? Então, também a habilidade é nossa de questionar com relação a um... É raro isso, né? Porque a gente normalmente tem... Eu não tenho nenhum caso, inclusive, para eu trazer um exemplo nesse tempo. E a gente vai sempre melhorando isso. Agora, a gente também tem cuidado com a proteção renal do paciente, né? Que tem outras com relação ao contraste. A gente usa o melhor contraste, a gente opta, é o mais caro. Mas a gente opta por não ter outras alternativas. Pela segurança também. Segurança do paciente, do profissional, de todo mundo, né? Sim, eu ia dizer muito nessa questão, por exemplo, do NPO que tu falou, mesmo da questão do diabetes, volta para essa questão de responsabilizar ele, né? Porque que não tem como, digamos assim... fazer um teste para saber se ele comeu ou não, né, há 12 horas atrás, há 6 ou há 2 horas atrás, entende? Vai muito do que ele vai te referenciar, né? Sim. Então, por mais que tu vai preencher um checklisting que diz lá, não, ele está em jejum, mas é você preenchendo, né? Por isso é importante dele assinar e validar essas informações, entende, né? No sentido de respaldar que foi a resposta que ele te deu, sabe? Então, essa é uma questão... Vocês tomaram os cuidados que cabiam a vocês, né? Então, passa também a responsabilidade das informações para o paciente, né? Que o paciente também dê a sua ciência de que recebeu tudo aquilo, né? Isso. E última pergunta, né? A conversa tá boa, mas vamos à última. A gente sabe, e por tudo que a gente conversou, que a enfermagem é ligada diretamente à assistência. E por isso ela também tem uma responsabilidade quando a gente pensa na questão de demandas indenizatórias contra instituições de saúde, né? Contra hospitais. Então, na tua experiência, assim, como a gente poderia contribuir para sensibilizar as equipes de que elas têm, digamos, uma responsabilidade em conjunto com o hospital, entende? Para elas se comprometerem com a instituição, né? Passarem, digamos, a entender que a minha ação, né, enquanto profissional lá na ponta, repercute, tipo, na instituição como um todo, sabe? Sim. Cada profissional tem uma responsabilidade civil também, né? Sobre os seus atos. O que a gente costuma fazer é trazer exemplos de situações e alguns até de tragédia, né, que acontece de profissional que cometeu erro e se suicidou. A gente sabe de casos assim, e é investir justamente em falar sobre e treinar. Trazer profissionais que falem sobre o assunto, trazer casos que façam refletir, né, que tire do automático, que dê sentido para essas etapas, porque tanta entrevista, tanta checagem a gente acostuma, mas não é a coisa mais confortável, né, que tem. Acostuma, isso não pode ser automatizado, tem que ter um sentido aquilo. Então, eu acredito que é sempre estar trazendo a situação e trazer isso em pauta, não deixar... daí que tem alguma coisa, a gente vai conversar, né? Claro, respeitando as questões éticas, né? Os cuidados, mas trazer sempre exemplos para estar discutindo.
Sim, porque a gente sempre traz que quando a gente fala de atos da enfermagem, o hospital responde de forma objetiva, né, no ponto de vista jurídico. Então, enquanto se eu estou falando no médico, tem que ser comprovado que o médico agiu com culpa para daí o hospital ser também responsabilizado. Nos atos de enfermagem, eles são considerados atos paramédicos, e aí a responsabilidade é objetiva. Ou seja, independente se aquele ato foi com culpa ou não, entende? Se ocorreu, digamos, o erro, o dano ao paciente, o hospital vai ser, digamos, demandado a indenizar, entende? Então, essas ações indenizatórias, elas têm um peso financeiro muito grande sobre as instituições, né? Elas podem realmente representar, digamos, uma ruptura ali na estabilidade econômica, né? Por isso que a gente sempre traz nessa linha do que tu mencionaste, da importância de conscientizar, né? As equipes de que elas fazem parte desse todo, de que elas contribuem para a saúde financeira desse todo, dessa instituição, sabe? E que, sim, elas também têm responsabilidade civil, que elas podem ser demandadas numa eventual ação de regresso, assim, mas eu acho que justamente esse olhar para enquanto parte da instituição, sabe, né? Sim. Então, assim, eu tenho a minha responsabilidade, sim, mas eu tenho a responsabilidade por esse todo, sabe, Sim, né? o impacto disso, né? Isso, sabe? Lisiane, foi uma conversa muito inspiradora e nos mostrou também que a enfermagem, cuidado com a enfermagem, ele vai muito além só de um gesto humano, né? Ele se materializa a cada protocolo cumprido, a cada registro bem feito, a cada decisão tomada com responsabilidade. Então, a gente queria agradecer muito a tua presença aqui, de ter compartilhado um pouco da tua história, da tua vivência com a gente. Muito obrigada. Obrigada a vocês também. Eu sempre penso que tudo é uma troca. Eu aprendi hoje, né? Eu vim aqui e aprendi. A gente traz a nossa realidade, a prática, o dia a dia, coisas que a gente pensa, mas às vezes nem com tanta profundidade, e saio daqui com esse olhar também de trazer isso mais para o dia a dia, de pensar mais sobre isso, né? Justamente porque a gente não vai trabalhar para causar nenhum dano ou trazer algum prejuízo. A gente vai para melhorar para o melhor, né? Para a nossa vida e para a vida de quem tá lá sobre os nossos cuidados, né? Eu agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, este foi mais um episódio do Entre Vidas e Protocolos. Até o próximo episódio.